E paz a todos, irmãos. Espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. Na escola dominical de hoje falaremos sobre a discórdia, contendas e dissensões dentro da igreja. Irmãos, o que está acontecendo no meio do povo de Deus? O que está acontecendo dentro da igreja? O local onde era para nós encontrarmos paz, refúgio, mesmo encontrarmos alívio, encontrarmos pessoas que pudessem nos ajudar em questões espiritualmente falando, está tendo dissensões, está havendo guerras, está havendo competições, está havendo, meus irmãos, um orgulho, uma soberba, um rancor, uma exaltação de muitos. Por que muitos não podem ceder? Por que muitos não podem compreender? Por que muitos não podem entender o seu próximo? A palavra do Senhor nos diz que discórdia, meus irmãos, é onde não há concordância das coisas, aonde não tem acordo, aonde não consegue, mas se faz uma reunião, entra-se num debate, e esse debate ele vira um pé de guerra, esse debate ele vira uma confusão, esse debate ele vira, meus irmãos, uma situação desagradável. Não é isso que Deus quer que nós façamos para o crescimento da obra do Senhor. Segundo, contenda, meus irmãos, é brigas ou discórdia que leva as pessoas a uma discussão sem acordo. Eu penso desse jeito, você pensa desse jeito, e nós não chegamos a um acordo de forma nenhuma. E isso, meu irmão, não pode acontecer dentro da igreja. Logicamente, se tem uma reunião, as pessoas vão levantar as suas questões, vão levantar as suas opiniões, vão dar a sua, meus irmãos, o seu parecer, lógico. Nós estamos numa reunião, nós estamos num local para que nós possamos expressar a nossa ideia, o nosso projeto, a nossa opinião. Alguns vão concordar, outros vão discordar. Mas só que não pode gerar guerra, não pode gerar contenda, não pode gerar uma discórdia, não se pode gerar confusão. Mas tem que haver uma conclusão na presença do Senhor. Não pode haver, meus alterações de vozes. Não pode a pessoa se sentir tão eu e começa, meus irmãos, a usar a arrogância humana, começa a usar autoritarismo e não a autoridade dada pelo Espírito Santo. Começa a ser autoritária, meus irmãos, porque eu sou o dirigente, não, eu sou o líder, eu que estou comandando essa reunião. Então, como se diz, eu falo e todo mundo tem que calar a sua boca e só ouvir acabou. Não, não é isso. Nós temos que servir, meus irmãos. Nós temos que levar. Nós temos que estar com a bandeja para servir e pronto também para ouvir. E, meus irmãos, a dissensão é a falta de concordância a respeito de algo. Eu concordo, meus irmãos, que o púlpito tem que ficar desse lado. Vai ter irmãos que vão dizer, eu concordo que fique do outro. Outros vão dizer, para mim, tanto faz aonde colocar. Eu pouco me importo. Mas se nós estamos numa reunião, vamos fazer uma reforma na igreja, vamos pensando em botar o púlpito desse lado, o que a igreja acha? Uns vão dizer tanto faz, tanto fez, outros vão dizer eu quero desse lado, outros vão dizer eu quero desse lado e não vai haver acordo. Um grupo quer do lado A, outro grupo quer do lado B. Não, meus irmãos. Aí tem que ter concordância. Aí tem que ter uma conversa, tem que ter o diálogo. À luz da palavra do Senhor, vamos tirar a dúvida. Por que vocês preferem desse lado? O outro, por que vocês preferem desse lado? Então, à luz da palavra do Senhor, mas é um exemplo que eu acabei de dar para os irmãos. Só que tem coisas, meus irmãos, que estão entristecendo o Espírito Santo de Deus, coisas que muitas vezes não tão simples de se resolver, que elas viram uma bola de neve. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios capítulo 16, meus irmãos, versículo 28, dessa seguinte forma: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e o guia para o caminho não bom. O homem mesmo perverso levanta a contenda. Aonde há perversidade, mesmo tem pessoa dentro da igreja que ela é perversa. Tem pessoa dentro da igreja que ela é maligna. Tem pessoa dentro da igreja que ela é má. Ela tem um pensamento, uma conduta mesmo diabólica. E com isso, em vez das pessoas ganharem almas para Cristo, em vez das coisas serem agregadas para o crescimento do Evangelho, as coisas estão sendo ao contrário, meus irmãos. Eu faço isso para poder prejudicar o irmão, prejudicar a irmã. Irmãos, ser líder não significa, meus irmãos, que nós estamos sendo autoritarismo, usando o autoritarismo, não. Ser líder é ter liderança. Eu vou dar um exemplo. Nós, quando estudávamos, nós tínhamos alguns professores que nós apreciávamos. E até hoje, se encontrarmos eles nas ruas, nós abraçamos esses professores. Porque mesmo eles tinham autoridade sobre nós, alunos. Eles nunca foram arrogantes, nunca foram soberbos, presunçosos com a gente, nunca.
Mas eles exerciam autoridade sobre nós como alunos, que até hoje nós, quando os vemos, os respeitamos. Eles nunca tiveram mesmo que ser arrogantes, de ser presunçosos com a gente. Não precisavam. Mas o jeito deles falarem com amor, com autoridade, mas aquela autoridade que nunca machucou um aluno. Mas todos os alunos respeitavam aquele professor. Todos os alunos respeitavam aquela professora. Então, meu irmão, não importa quantos anos se passaram, aquele legado que aquele professor deixou está em nós. E quando vemos ele, queremos retribuí-los pelo que eles foram para nós. Mas se aquele professor for uma pessoa, meus irmãos, arrogante, usado de autoritarismo sobre os seus alunos, todas as vezes que estava dando aula, aqueles alunos viam aquilo como um fardo, não suportavam a aula daquele professor. Você acha mesmo, se algum aluno encontrar ele na rua, vai querer dar uma atenção àquele professor? Oi, professor fulano de tal, quanto tempo? Vai fingir que nem viu. Então, meus irmãos, isso tem que ser exercido dentro da igreja. Provérbio fala que o perverso levanta a contenda. Meus irmãos, se tem contenda dentro da igreja, essa pessoa está sendo perversa. Está tendo discórdia, está tendo alguém sendo perverso dentro da igreja. Está tendo alguém, meus irmãos, sendo contendeiro. Já ouviu aquela pessoa, meu irmão, que sempre quando começa um problema dentro da igreja, é sempre ela que dá início e joga para os outros? Ela sai como inocente e deixa a bomba para que os outros venham resolver? Esse tipo de pessoa a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos. A Bíblia está mostrando para nós que existe esse tipo de pessoa dentro da igreja, com esse comportamento errado. E a palavra do Senhor diz para nós, e o homem violento persuade o seu companheiro, porque ele usa da sua força física, ele usa da sua arrogância para dominar a mente dos outros mesmo dentro da igreja. Isso é triste. Porque aonde era para ser o dominador, ser o Espírito Santo, que transforma, que liberta, que opera os sinais de maravilha, está sendo a arrogância do violento, está sendo, meus irmãos, a perversidade, a contenda. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, meus irmãos? Uma pessoa que tem esse tipo de conduta. Eu sei, meus irmãos, que às vezes nós estressamos. Eu sei que às vezes nós ficamos nervosos, ficamos irados, ficamos estressados ou revoltados com alguma situação. Nós somos seres humanos. Nós passamos por essas coisas. Mas isso não pode ser levado, meus irmãos, ao ponto de nós exercer esse comportamento dentro da igreja. Nós temos que ter a mansidão. Nós temos que ter a bondade, temos que ter a misericórdia, temos que pedir ao Senhor graça e nós acalmarmos para resolver o problema. Resolver na ira, resolver na raiva, é isso aqui que acontece, ó. Levanta-se condena e o difamador separa os maiores amigos. Aquele que difama, ele separa as boas amizades. Sabe aquela irmã que era tua amiga, mas alguém levantou uma situação que fez com que você se entristecesse, não fosse mais amiga dela, não conversasse mais com ela, não fosse mais companheira dela, por causa do difamador, por causa daquela calúnia, aquela fofoca que aquela pessoa levantou. Talvez, meus irmãos, eu comento alguma coisa sobre alguém, mas eu não estou comentando em questão de fofoca, não. Estou conversando com a pessoa, olha, essa atitude dessa pessoa. Aí, meus irmãos, numa hora de uma contenda, de uma fofoca, ela vai dizer, olha, fulano falou isso de você, mas não é que você estava falando mal daquela pessoa. Você estava conversando sobre aquela situação que aconteceu com alguém, opinião de alguém que você estava buscando. E aquele alguém pega aquela situação e leva como uma fofoca, como uma contenda, como meu irmão, uma situação desagradável, como um difamador. A palavra ainda continua dizendo para nós no livro de Tiago. Vamos lá no livro de Tiago. É bom, meus irmãos, o estudo bíblico, porque a escola dominical faz que nós percorremos a Bíblia para nós meditarmos na palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim, porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra é perversa. Já viu essa pessoa dentro da igreja, meu irmão, que tem esse espírito de maldade e perversidade? Ela usa, meu irmão, de uma autoridade, entre aspas, se dizendo ser a autoridade máxima dentro da igreja, porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Todo mundo está endemoniado, todo mundo está falando, meu irmão, é demônio que está usando a tua boca, porque ela tem a interpretação, ela tem as visões, ela tem os mais excelentes dons da sua vida. E nós olhamos para essa situação, meu irmão, e olhamos, se Deus está atuando nesse tipo de comportamento, o que dirá de nós então? Se Deus está atuando numa ira, se Deus está atuando onde tem uma raiva, um ódio, aonde você vê a pessoa, meu irmão, como se ela estivesse rangendo os dentes e ela começa a ficar mesmo com
diferente. Seu comportamento começa a ser agressivo e ela começa a falar. E ela quer dizer que ela tem o Espírito Santo de Deus e você não tem. Ali Deus não está operando, porque mas esse espírito é faccioso. Onde não tem a santidade, aonde não tem a presença do Senhor, mas você vem me dizer que é Deus que está atuando nessa vida? Você vem dizer que é o Espírito Santo de Deus que está tocando nesse coração? É Deus que está usando essa pessoa, meus irmãos? Me perdoe, me desculpe. Aí não tem Espírito Santo de Deus. Nós podemos irar, claro. Nós podemos ficar nervosos, claro. Carne. Mas isso, meus irmãos, se atuar dentro da igreja, a gente mesmo ficar irado a ponto se deixar a pessoa espuma no canto da boca, de tanta ira que ela tem, e quando ela está falando, meu irmão, ela começa a usar de um autoritarismo, que não é Espírito Santo de Deus coisa nenhuma. Aonde a brecha, o diabo entra. Aonde tem oportunidade, está vazada, ele entra. Depois vem dizer que é Espírito Santo de Deus. Não. Nós temos que vigiar mesmo. Ainda em Tiago, capítulo 4, versículo 11, nos diz: irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei. E se julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tu tá falando mal do teu irmão? Ah, mas fulano, eu tô achando que fulano tá se sentindo poderoso. Fulana tá se sentindo que ela quer ser a autoridade máxima. Ela acha que ela tá mandando. Irmãos, presta bem atenção numa coisa. Se Deus te deu um cargo na igreja, você tem que exercer esse cargo com autoridade. Se Deus te deu um compromisso, o culto de domingo, um culto de quarta, um culto de quinta, não sei. Um compromisso de abrir a igreja, você tem que usar de autoridade e fazer com zelo o teu compromisso com Deus. Vai ter alguém que vai dizer, você está se sentindo poderoso, porque está abrindo a igreja todos os dias. Está se sentindo poderoso, porque assumiu o culto de quinta. Irmãos, presta bem atenção numa coisa. Ninguém nunca vai ficar satisfeito quando tu faz as coisas para Deus. Ninguém vai ficar feliz, irmão, quando uma pessoa está fazendo algo para o crescimento da obra do Senhor. Quanto mais tu faz para Deus, mais vai ter gente que questiona. Quanto mais tu luta pela obra do Senhor, mais vai ter gente que vai criticar. Se você faz, não tá bom. Se você não faz, tá bom. Se você ficar sem fazer ou faz mais ou menos, vai ter gente que vai... Nunca vai estar bom para todos. Quem disse que nós vamos agradar a todos? E a palavra do Senhor continua nos dizendo, Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Essas 6 coisas aborrece ao Senhor, mas a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos, discórdia, contendas e dissensões, que semeia contenda entre os irmãos. Sabe mesmo aquela pessoa que fala mal de tu para mim, que fala mal de mim para você, que fala mal de você para o outro, que fala mal do outro para o outro, que fala do outro para o outro. Daqui a pouco todo mundo tá sabendo, meu irmão. Todo mundo tá sabendo a situação. Porque ela falou para aquela pessoa falou comigo, e assim a gente começa, vai passando. Olha, irmã, a irmã falou isso de você. Ao mesmo tempo que ela falou de você para mim, ela falou de mim para você. Então, mesmo, uma pessoa que semeia contenda, ela vai semeando, só que quando ela vê que aquela semente explodiu, fez bum, todo mundo está sabendo, ela vai tirar o dela da reta. Então, a pessoa que semeia contenda entre os irmãos, testemunha falsa, que prefere mentiras. Tem situações, meus irmãos, que é necessário conversarmos um com os outros. Olha, irmão, aconteceu isso na igreja, eu fiquei triste com essa situação. Lógico, nós podemos conversar uns com os outros, podemos nos abrir uns com os outros, meus irmãos, podemos conversar uns com os outros segundo as situações que estamos passando. Nós somos seres humanos, nós temos a necessidade de conversar, meus irmãos. Mas aquele que semeia contenda, aquele que semeia discórdia, aquele que levanta, meus irmãos, calúnias, que levanta difamações, que levanta contenda dentro da igreja, irmãos, a pessoa não vai herdar o reino dos céus. E depois você vem me dizer que o Espírito Santo de Deus atua nessa atitude, nesse comportamento. Em Romanos 14, primeiro nos diz, ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, recebei-o não com contendas. Irmão, aquela pessoa está passando por uma luta, caiu no pecado, caiu no erro. Ah, mas meus irmãos, essa pessoa foi um ex-traficante, a pessoa cometeu um adultério, cometeu um crime tal, cometeu tal coisa na igreja, fez, sei lá,
pecou contra sua esposa, pecou lá, fez alguma coisa que entristeceu, foi disciplinada. Foi, mas passou pela prova. Agora vamos receber aquela pessoa como uma ex-prostituta, um ex-ladrão, um ex-assassino, sei lá, o que aquela pessoa cometeu? Não, irmãos, a Bíblia fala para não receber com contendas, mas receber essa pessoa com alegria. Poxa, pecou tanto, agora na velhice quer vir para a igreja, quer pedir perdão a Deus, quer se santificar, teve a vida inteira para estar na igreja, agora que está velhinho vai vir com a esposa para a igreja, agora que está doente está vindo para a igreja. Mas quem é você para questionar o dia que essa pessoa está aceitando a Jesus e a forma que ela está vindo para a presença de Deus? Quem sou eu e quem é você? Aonde a Bíblia diz para nós fazermos esse tipo de comportamento? Esse tipo de comportamento levará muitas pessoas para a condenação e não para o céu, irmão. Que crentes somos nós? Os crentes, meus irmãos, têm se apresentado ultimamente. Crentes fracos, crentes de mente pequenas. Abra a tua mente e entenda o que realmente está dentro da Bíblia. Abra a tua visão e entenda, meus irmãos, que Deus tem falado com o seu povo. O que Deus tem falado com sua igreja. Irmão, se liga no mistério. Deus já está falando conosco. Presta atenção no que o Senhor está falando com a sua igreja. Abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas. Vamos lá no livro de Gálatas para que Deus venha falar conosco. Abra teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus te usar, irmãos. Deus tem promessas na tua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são as prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, o que nós estamos falando aqui. Heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. E acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, a dissensão, a discórdia, a contenda fará com que muitas pessoas não herdarão o reino de Deus. Não é brincadeira, não, irmãos. Não é brincadeira o que as pessoas estão fazendo dentro da igreja. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Se pisar no meu calo, não sabe o que eu sou capaz de fazer. Mexe com um filho meu que eu desço a ripa. Irmãos, que isso? Sério? Será que Deus sendo homem, chamado Jesus Cristo, quando Pedro cortou a orelha daquele soldado, ele poderia ter falado com Pedro: Pedro, tu perdeu completamente o juízo. Tu tá louco, Pedro. Quem mandou você fazer? Quem foi lá? Não, ele pegou a orelha, colocou no lugar e fez um milagre. Ele tirou a sentença que iria condenar a Pedro. E o que vai condenar a igreja hoje é o disse-me-disse, a contenda, a dissensões, a discórdia, a inimizade. As guerras dentro da igreja. Irmãos, é momento da igreja crescer e não se dividir. Eu tenho observado como as igrejas estão se dividindo. Mas está se dividindo por quê, meus irmãos? A liderança está dividindo. A liderança está separando. É momento da liderança juntar o seu povo. Como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Não é botar um pintinho em cada canto. Não, meus irmãos, não é para pegar os pintinhos, cada um ficar em cada canto. E cada um prosperar em cada canto. Não, todos têm que crescer junto. Meus irmãos, todos têm que estar junto. Todos têm que andar junto. A liderança tem que andar junto com a igreja, porque senão não haverá crescimento. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, nos diz dessa seguinte forma: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que têm paz, aqueles que promovem a paz. Sabe aquela discussão dentro da igreja? Em vez de você entrar e alimentar aquela discussão, você traz paz. Aquela discussão no teu trabalho, que você entra naquela confusão para trazer paz. Aquela discussão começou dentro da tua casa, você entra para trazer paz. Bem-aventurado é você que é pacífico, é você que traz a paz, é você que procura de várias maneiras trazer, meus irmãos, a solução e não a guerra. E ainda Mateus 5,44 nos diz dessa seguinte forma: eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldizem, fazei bem o que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amar a todos. Irmã, mas essa pessoa se levantou contra mim, ame ela. Irmã, mas essa pessoa,
ame. A palavra do Senhor está mandando nós amarmos aqueles que nos aborrecem, amarmos aqueles que se levantam contra nós. Irmã, mas não é fácil. E quem te disse que seria fácil? E quem disse que amar aqueles que nos aborrecem seria fácil? Amar os nossos inimigos seria fácil? Amar aqueles que nos caluniam seria fácil? Mas é através do Espírito Santo de Deus que nós amamos uns aos outros. Em Gálatas mesmo, capítulo 5, o versículo 22 nos diz: e o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a bondade, a mansidão, ao contrário da discórdia. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. O 26 nos diz: não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Não sejais vangloriosos, ao ponto, meu irmão, de achar que o autoritarismo é usado dentro da igreja, dizendo que é Espírito Santo. A autoridade Deus te dá para pisar serpentes e escorpiões. Autoritarismo é aquilo que eu uso do meu eu para tentar diminuir as pessoas que estão à minha volta. Irmão, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faremos mesmo uma continuação desse estudo sobre a dissensão, discórdia e contenda dentro das igrejas.